E aí, pessoal, vamos começar aqui essa live, que é sobre um tema muito pertinente, muito comum as pessoas terem dúvidas, né, a respeito dessa, dessa parte do processo da cirurgia bariátrica, que é a anestesia. Então, existem muitas dúvidas, por mais que a gente todo dia converse, sempre vai ter, sempre vai gerar muitas dúvidas esse tema, né? Então, só apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe, eu sou cirurgião bariátrico, cirurgião geral do aparelho digestivo, com especialização em cirurgia bariátrica, e me formei aqui na UFRN e exerço aqui a cirurgia bariátrica, cirurgia geral e cirurgia bariátrica aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Convidei meus dois colegas de graduação e que trabalham aí comigo na equipe, são anestesistas, né? E convidei eles aí para a gente poder discutir esse que é um tema muito importante. Beleza, então queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, para a gente começar a discutir esse tema tão importante, né? Boa noite a todos aí da live, do Dr. Luiz Felipe. Como ele já me apresentou, meu nome é Luan, sou graduando em Medicina pela UFRN, fiz residência em anestesia na Universidade de São Paulo e trabalho aqui com algumas equipes de cirurgia, sou anestesista da EBSER, na unidade do Adolfo Lopes, e vim aqui tentar tirar as dúvidas de quem tem alguma angústia, algum problema com a parte da anestesia, que hoje em dia é super segura. Bom, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live. Eu sou Leonardo Camilo, graduando na UFRN, na mesma turma de Luiz Felipe, e fiz a residência em Recife, no IMIP. Trabalho em alguns serviços de Natal também, como Valfredo Gugel, Santa Catarina, e estamos juntos aí nessa empreitada para tirar as possíveis dúvidas que vocês tenham. Então aí na semana algumas pessoas mandaram algumas dúvidas, algumas pessoas mandaram a mesma dúvida, então a gente assim, vamos fazer um apanhado para ficar bem didático e ficar bem fácil de entender, dividir aqui em 3 períodos, né? A anestesia é importante em 3 períodos aí da cirurgia, que é o antes, o durante e o depois da cirurgia, né? O pré, o intra e o pós-operatório. Então, eu separei aqui alguns pontos muito importantes para a gente poder conversar aí. Começando aí da fase antes da cirurgia, que é o período pré-cirúrgico, né? Onde existe uma avaliação muito importante. Algumas pessoas ficam em dúvida a respeito dessa avaliação que o anestesista faz antes do procedimento cirúrgico. Eu queria que vocês dissessem aí como é o nome dessa avaliação e qual a importância dela, o que é que isso é importante para o paciente que está se preparando aí para fazer a cirurgia bariátrica, ele saber. Pronto. A parte pré-cirúrgica, né, o pré-operatório que nós chamamos, a pré-anestesia, é muito importante por diversos motivos. Por exemplo, cada paciente tem uma particularidade. Nós não vamos fazer a mesma anestesia para todos os pacientes. Não é uma receita de bolo. Então, tem paciente que é hipertenso, tem paciente que é diabético, tem paciente que pode ter uma via aérea bem mais difícil do que o imaginado, tem que tomar várias medicações para hipotireoidismo, dislipidemia, várias condições que podem ocorrer. Então, é nesse momento que a gente consegue identificar alguns fatores de risco. Então, é muito importante que numa consulta prévia, em um momento prévio, tranquilo, possa ser feita essa avaliação do que o paciente usa de medicação, dos hábitos dele, se ele já teve alguma cirurgia, se já teve algum problema com alguma cirurgia, que isso é importante para a gente. Uma vez usaram tal medicação e aconteceu isso comigo. Uma vez fizeram anestesia geral, tentaram me entubar e disseram que foi muito complicado. Então você já fica um pouco mais alerta com relação a isso, do que você descobrir isso na hora do procedimento, entendeu? Então isso é muito importante, até para orientação quanto a jejum, quanto tempo você pode ficar sem se alimentar, sem tomar determinados líquidos, medicações, qual medicação você pode manter até o dia da cirurgia, quais são as que você tem que suspender, entendeu? Então, a avaliação pré-anestésica, entre outras coisas, isso é um resumo, né? É muito importante por isso, para a gente conseguir identificar os fatores de risco e orientando bem o paciente, a gente consegue diminuir a chance de intercorrência no intra e no pós-operatório. Só complementando assim, o que o Léo falou sobre a consulta pré-anestésica, um papel importante também da consulta pré-anestésica é também uma parte psicológica de tranquilizar o paciente, de explicá-lo os passos da indução anestésica, do despertar anestésico, do intraoperatório, que isso às vezes gera muita angústia. Então, uma consulta pré-anestésica também serve, fora esse fator que o Léo explicou muito bem, de conhecer as doenças que o paciente tem associado, os riscos inerentes ao procedimento e das doenças que o paciente venha a ter, também
tiram as dúvidas dos pacientes para tranquilizá-lo. Já tem estudo mostrando que uma consulta pré-anestésica reduz risco de hipertensão no início da anestesia, o risco de dor pós-operatória, tudo devido a fatores psicológicos. Então, essa consulta pré-anestésica também tem esse fator. E a gente acaba fazendo ela em 2 momentos. Ambulatorialmente, que é o ideal, tá? Então, uma consulta marcada, geralmente associada até a consulta pré-operatória com o cirurgião. E antes de entrar em sala de cirurgia, antes dele entrar em sala, numa sala pré-operatória, também conversa com o paciente para tentar deixar ele o mais tranquilo possível e deixar a cirurgia mais segura o possível, né? Então, essa avaliação, né? Existe uma avaliação antes de ser no dia da cirurgia, né? Que é a consulta pré-anestésica, né? No consultório, onde há todo esse inquérito, né? Vocês perguntam as doenças que o paciente tem, os medicamentos, se existe algum medicamento que pode influenciar no ato anestésico, né? Algum medicamento que possa contribuir negativamente para a anestesia, então vocês já intervêm ali no consultório. E existe, como o Luan falou, realmente essa fase no dia da cirurgia, né? Onde há uma certa revisão e uma confirmação das condutas, né? Que vocês já avaliam antes, no período vamos dizer assim, pré-hospitalar, no período no consultório, na preparação. Existe alguma característica que a gente pode pontuar assim para o pessoal aí que pensa em fazer a cirurgia bariátrica, até mesmo que já fez, como curiosidade, existe alguma característica do paciente obeso que difere do paciente não obeso, que a gente poderia pontuar aí? Léo falou aí da dificuldade de intubação, dá para ver, né, no antes, na consulta pré-anestésica, né? Existe alguma outra característica importante que vocês acham interessante pontuar aqui para até tranquilizar as pessoas que têm alguma dúvida a respeito disso? Existe. O paciente obeso, ele tem que entender, mesmo que ele não possua nenhuma doença, né, como a gente fala, hipertensão, diabetes, mesmo que ele não tenha nenhuma dessa doença que precisa tomar medicamento, a própria obesidade já se trata de uma doença. E isso leva a várias repercussões no funcionamento do organismo do paciente que tem obesidade. Então, ele tem uma distribuição corpórea diferente de músculo, de água, de gordura. Isso vai levar as drogas anestésicas, por exemplo, a demorarem mais para agir, demorarem mais para serem metabolizadas. Então, isso muda a dose que a gente vai usar no paciente. Devido à grande massa corpórea também, ele tem mais risco de fazer alguma lesão por posicionamento. Então, a gente tem que ter um cuidado especial de posicionamento, de amortecer áreas de pressão para evitar lesões. Como o Léo já falou, na consulta pré-anestésica, o paciente obeso ele costuma ter uma dificuldade de intubação um pouco maior do que os pacientes normalmente têm. Só que hoje em dia a gente dispõe de dispositivos que minimizam esses riscos. Primeiramente, no posicionamento do paciente, a gente posiciona o paciente obeso diferente de um paciente não obeso para intubação. A gente lança a mão de outros dispositivos que deixam mais segura essa intubação, que chama um videolaringoscópio, um aparelho que se chama bugie. Então a gente usa de manobras para, mesmo ele tendo um risco maior, por acabar sendo um procedimento seguro, tá? Aí, enfim, e aí é na consulta que a gente avalia esses riscos inerentes da obesidade em si, mesmo que ele não tenha nenhuma comorbidade. Então é sempre bom deixar bem claro que a obesidade em si já é uma comorbidade, já é uma doença que leva a alterações no organismo do paciente. Então, vamos entrar aqui no período, na fase intra-hospitalar, né, que é também uma fase muito importante. No hospital, na fase hospitalar, em relação à anestesia, vocês fazem essa avaliação no centro cirúrgico? No centro cirúrgico, como é que é a rotina de vocês? Como é que, vamos dizer que eu sou o paciente, eu quero saber como vai ser no dia. Eu chegando lá, eu vou ser encaminhado à sala de cirurgia, e aí, como é que é? Como é que vocês costumam fazer? O paciente, quando chega lá, às vezes até isso causa angústia nos familiares, que o paciente entra, assim que ele entra no centro cirúrgico, o familiar já começa a contar o tempo a partir dali. Ele já acha que ali já está começando a cirurgia. Às vezes, tá demorando muito, e não é bem assim. Tem todo o tempo da admissão do paciente no centro cirúrgico. Nós, após essa avaliação, que é feita, como o Luan falou, novamente, revisando as perguntas que nós fazemos. Tem alergia? Não tem alergia? Toma alguma medicação? Como está o jejum? Após fazer tudo isso, aí sim que o paciente vai para a sala. Chegando na
na sala, o que é que nós temos que fazer? A monitorização do paciente, que hoje é muito mais segura do que era há 40, 50 anos. Antigamente, a monitorização era quase nenhuma. Hoje em dia, nós temos várias formas de monitorizar o paciente, tornando a anestesia muito mais segura. Muita gente hoje tem medo mais da anestesia do que da própria cirurgia. Aliás, eu acho que a maioria dos pacientes tem medo muito mais da anestesia, por causa dessa ideia que vem de há mais de 50 anos que a anestesia é perigosa. Hoje em dia, as medicações são muito mais seguras, a monitorização é muito maior, nós conseguimos ver em tempo real como está a oxigenação do paciente, como está a frequência cardíaca, a pressão arterial, como seu coração está, tem um eletro que é feito instantaneamente, a todo momento. Então, tem várias formas, entre outras diversas formas de monitorização do paciente. Então, nós conseguimos estar vendo o tempo inteiro o que está acontecendo com você, com o paciente. Entrou em sala, além dessa monitorização, a gente vai ter que pegar um acesso. O que é um acesso? É pegar uma veia no seu braço para colocar um soro, que através desse veia que a gente pega, que a gente irá fazer as medicações. Toda a medicação que a gente vai fazer no início será feita por essa veia. Depois, assim que começa a cirurgia, já fez a indução anestésica, ou seja, o paciente já está anestesiado, já foi feita a intubação, o paciente a partir desse momento, o paciente não está vendo nada, ele já está dormindo, falando aqui de uma forma leiga. Então, vão me intubar, será que eu vou ver a cirurgia, será que eu vou ver alguma coisa acontecendo? Não, você não vai ver absolutamente nada. Todo procedimento só começa quando você já estiver bem anestesiado. Então, isso é uma coisa que fique claro, que tem muito paciente que tem dúvida em relação a isso. Então, a cirurgia só começa quando tudo estiver ok. Você vai dormir, entre aspas, e quando você acordar já vai ter terminado. Então, você não verá absolutamente nada. Tudo isso é falado na hora da cirurgia, você vai dormir, vai ter um sono maior agora. Durante o procedimento, você não vai ver nada, absolutamente nada. Quando acordar, já vai ter terminado e vai parecer que você dormiu 10 minutos em casa e vai acordar tranquilo. Entendeu? E eu falei tudo isso porque muito paciente tem essa angústia. Mas eu vou ver alguma coisa, será que eu vou ver? Eu vou sentir, eu vou ter dor durante a cirurgia. Você não vai lembrar de nada, porque nós fazemos medicações que gerem amnésia, ou seja, você não vai lembrar de nada, não vai ter dor. Que nós fazemos medicação para que evite a dor o máximo possível. Nós temos várias medicações para que a gente possa evitar o máximo que você tenha dor, certo? E quando você acordar, já vai ter terminado. Então, apesar de muita gente ter medo, hoje em dia a anestesia é um ato muito mais seguro do que era há décadas atrás. Complementando o que o Léo falou, sempre quando eu vou fazer essa conversa com o paciente, eu sempre pergunto uma música que ele gosta e coloco na hora da indução da anestesia para ele ouvir uma música que ele gosta para tentar tirar ele um pouco do clima, da angústia do pré-operatório e ele dormir ouvindo uma música que ele pediu de preferência. E em relação assim, a realmente esse preconceito que as pessoas têm com a anestesia, eu sempre faço um paralelo com um trem em movimento. Fazendo um paralelo que a pessoa é um trem em movimento. E o anestesista é o maquinário, é quem está controlando a máquina. O cirurgião está mexendo em um vagão que está com defeito por um tumor, por uma obesidade. Então, o cirurgião está tirando um banco do vagão, está fazendo uma emenda, enquanto o anestesista mantém o trem em movimento, colocando carvão na fornalha, que é fazendo soro, fazendo curva, dobrando, freando, acelerando. Então, o anestesista, o papel do anestesista basicamente é deixar o paciente na melhor situação possível, o mais estável possível, dormindo sem sentir dor e estável para o cirurgião operar, entendeu? Então a gente trabalha na cirurgia mantendo a cirurgia segura. Então o risco da anestesia é totalmente minimizado e o paciente tem que entender que a gente está preservando o paciente estável para o cirurgião operar e não a anestesia ser um risco em si, entendeu? Exatamente. É muito importante esse aspecto da tranquilidade que o paciente, na verdade, do nervosismo, que é totalmente normal, até porque não é todo dia que nós somos operados, né? A cirurgia é um procedimento que a gente toma medidas antes, durante e depois para que o risco seja o mínimo possível. Existem riscos, né? Porém, o risco de permanecer obeso, nesse caso específico da cirurgia bariátrica, ele supera, né, quando bem indicada a cirurgia, ele supera todos os riscos inerentes ao procedimento e ao pós-operatório também. Então,
é muito importante esse aspecto de passar ao paciente essa segurança. Então, acho realmente uma coisa muito legal essa música antes da cirurgia. Sempre achei muito legal, porque isso, de fato, tira a atenção do paciente daquele momento, que realmente não é um momento comum na vida dele, é um momento pontual. Então, realmente é uma coisa muito importante essa questão psicológica da tranquilidade. Então, partindo vamos falar da intubação, que é um aspecto que todo mundo pergunta. Eu vou só frisar um pouco em cima da intubação, ainda mais diante desse momento Covid, né? Que a intubação ficou, vamos dizer assim, na boca do povo, ficou mais conhecida entre as pessoas, e muita gente acha que a intubação é uma complicação da cirurgia ou é algo que não era para acontecer. Mas na cirurgia bariátrica, o tipo de anestesia que é feito, ele precisa de intubação? Qual é o tipo de anestesia? Muita gente pergunta isso. Qual a diferença dessa anestesia, por exemplo, para a anestesia de uma cirurgia cesariana ou uma cirurgia ortopédica? A grosso modo, para as pessoas entenderem por que é importante essa intubação, né? E principalmente, depois da intubação, fica alguma coisa? O paciente sente alguma coisa nessa intubação? Léo falou que realmente não há lembrança, né? Não é para ter lembrança nenhuma do procedimento da intubação. Ele é feito depois que o paciente dorme e o tubo é retirado antes do paciente acordar. Então, realmente não é algo que o paciente toma consciência, nem muito menos lembrança, né? Falando a grosso modo. Mas nesse processo da intubação, o que é importante aí que vocês gostariam de frisar aí? Em relação ao tipo de anestesia, o paciente tem que entender, porque devido ser uma cirurgia por videolaparoscopia, onde a gente vai por uns pequenos furinhos, né, que o Luiz Felipe sempre explica, uns 4, 5 furinhos, é feito na barriga, é colocado câmeras e pinças, e é colocado um gás dentro dessa barriga. Então esse gás gera um estímulo que precisa de uma anestesia geral para não gerar dor para o paciente. Todo paciente que recebe anestesia geral, a intubação nada mais é do que colocar um tubinho de plástico que vai ficar perto da garganta do paciente para jogar oxigênio no pulmão do paciente. Porque uma das drogas que a gente usa na anestesia faz o paciente ficar sem respirar, para ele ficar anestesiado. E aí quem respira por ele é uma máquina. E aí o tubo nada mais é do que um modo de jogar oxigênio no pulmão desse paciente. Como eu já tinha falado, assim, essa intubação, hoje em dia, a gente lança meios de vários dispositivos que minimizam os riscos do procedimento de intubação em si. E a primeira coisa que eu sempre falo, diferente de uma situação do Covid, de um pronto-socorro, de uma UPA, o profissional de saúde mais capacitado para proceder uma intubação é o médico anestesista. Ele é treinado por uma residência médica por no mínimo 3 anos, onde uma das principais coisas que ele é treinado é na intubação. Então, ele é o médico mais capacitado do que qualquer médico de pronto-socorro, de UTI, inclusive. O médico anestesista é o mais apto para fazer a intubação. Tá? Tanto que durante a pandemia, lá no Onofre Lopes, por exemplo, várias vezes a equipe de anestesia era solicitada para auxiliar na intubação dos pacientes que estavam necessitando ser intubados na UTI Covid. Então, era bem comum chamar a equipe de anestesia, porque é a equipe mais apta. Outra coisa que é importante frisar é que não só a anestesia geral pode ser usada na bariátrica. Ela é usada obrigatoriamente, mas associada a gente pode lançar mão de outras técnicas anestésicas. Uma bem comum que a gente usa é a anestesia local, tá? Nos locais de incisão, mas a gente pode fazer alguma anestesia de coluna em alguns pacientes que tendem a ter mais dor. Pode ser feita uma peridural, uma raquianestesia, que muito mais que no intraoperatório, ela vai ajudar no pós-operatório analgésico do paciente, se a gente julgar necessário. Tá? Mas a técnica anestésica principal realmente tem que ser a anestesia geral. Aí, em relação à intubação, realmente, como esse tubo fica ali na garganta, pode acontecer do paciente ter um incômodo na garganta, mas eu sempre explico para os pacientes que é um incômodo como se fosse uma dor de garganta leve, que dura cerca de 24 horas, e nós sempre fazemos uma anestesia tópica local, perto da garganta, para tentar minimizar isso, tá bom? E diferente do Covid também, é uma intubação mais curta, então é de poucas horas, tá? A cirurgia dura 1h30, 2 horas, então, em geral, não causa tanto dano de dor local como se um paciente Covid. Outra coisa também, diferente do paciente Covid, que é intubado em uma situação de emergência, sem o preparo adequado, sem pré-oxigenação, o paciente
para a cirurgia eletiva, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia que foi agendada, é feito com muito mais cuidado, muito mais atenção. Então, realmente, os riscos são muito minimizados de qualquer complicação na intubação. Então, não precisa ter medo dessa parte que a equipe é super preparada para qualquer eventualidade. Só complementando o que o Luan falou, como o Luiz falou logo no início. Tem alguns pacientes que acham, se intubou, então foi uma complicação. Até pelo momento, pelo contexto que a gente vive de pandemia, se o paciente está grave, teve que ser intubado. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, que é o tema de hoje, isso é uma situação completamente diferente. É necessário uma intubação para que seja feita anestesia geral e através da insuflação do gás, que é insuflado um gás na barriga do paciente para que possa acontecer o procedimento cirúrgico, para que o cirurgião possa ver o local que ele está fazendo a cirurgia. Então, é normal intubar, tem que intubar, entendeu? E nós somos treinados para isso. Cada paciente, existe o paciente obeso que tem um IMC de 32, 33, tem paciente obeso com IMC de 45, 50. Então, o posicionamento, a ideia do posicionamento é a mesma. Mas o que vamos colocar, a quantidade que a gente fala de coxim, de qualquer objeto, para que a gente possa deixar ele na melhor forma para a intubação, vai variar de paciente para paciente. Não é a mesma coisa para todo mundo. Vamos botar o paciente nessa posição aqui e todos vão ficar nessa posição. Não. Vai depender de cada paciente. E diferente, fazendo um paralelo com o COVID, o COVID, geralmente, o paciente é intubado, ele já está numa situação grave e piorando cada vez mais, até ser indicado a intubação. Ele vai ficar vários dias entubado e o pulmão dele já está bem acometido. Geralmente ocorre isso. Na situação da anestesia para a cirurgia bariátrica, por exemplo, não ocorre isso. A gente não está entubando porque o paciente está sem conseguir respirar ou porque o pulmão dele está ruim, não. E está tudo bem com a parte pulmonar dele. Claro que tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que a função pulmonar é completamente normal e tem pacientes que fumaram a vida inteira 4 carteiras de cigarros por dia. Então, esse paciente tem uma função pulmonar completamente diferente. A própria obesidade já altera a função pulmonar. Ou seja, só o fato do paciente ser obeso já altera a forma que ele respira, a troca gasosa, entre outras coisas. E se ele fumar e tiver outros hábitos de vida que compliquem isso, altera mais ainda. Então, a forma de intubação para o COVID, por exemplo, e para uma cirurgia que foi marcada, agendada, é completamente diferente. Mas é necessário ser feita anestesia geral. E como o Luan falou, pode ou não ser associada a outros tipos de anestesia, local, ou uma raquianestesia ou pedural, pode ou não ser anestesia, mas a anestesia geral é obrigatória. É obrigatória e confortável para o paciente. Que ele não vai ver nada, absolutamente nada, vai dormir, vai acordar, já vai ter terminado o procedimento. E daí a importância da gente selecionar bem o paciente. Daí a importância, novamente, daquela avaliação pré-anestésica, né? Então, o Léo falou aí uma coisa muito importante, do tabagismo. Então, por isso que a gente orienta os pacientes a interromperem, né? A não estarem fumando por pelo menos 30 dias antes, devido a todo o problema crônico que o tabagismo causa, DPOC, que é um pulmão que fica difícil a troca gasosa, ele retém muitos gases no pulmão, e isso tem influência negativa na anestesia, na ventilação durante a anestesia. E se esse paciente ele vai para a cirurgia fumando, esse pulmão fica muito mais reativo, né? Fica muito mais secretivo. Às vezes ele faz broncoespasmo, que é quando os brônquios eles se comprimem, né, a grosso modo, e isso dificulta muito o procedimento. Então, é muito importante a gente fazer esse preparo, e aí entra o comprometimento do paciente com o tratamento, e principalmente nesse foco, com o preparo pré-operatório. Então, interromper o tabagismo, ou mesmo evitar o tabagismo, isso é muito importante. E é muito importante também, outro aspecto mais cirúrgico, é o grau de obesidade. O Léo falou, é importante. Um paciente com IMC de 35 e outro com IMC de 60, ou seja, de 60 é bem mais pesado para a altura dele, né? Então, esse paciente ele tem uma dinâmica pulmonar diferente. Ele ventila com mais dificuldade, e isso aí exige do anestesista, né, da equipe como um todo, mas principalmente do anestesista no intraoperatório, um cuidado maior, pois esse pulmão, você já vai preparado para esse pulmão, ter uma atenção maior para esse pulmão. Então, é muito importante esse aspecto, somente da intubação,
e diferenciar, obviamente. A intubação ela é necessária na cirurgia para possibilitar a anestesia que é necessária, geral, né? Diferente de um paciente que está entubado porque tem uma doença pulmonar, no caso, uma doença inflamatória, como Covid, ou outro acometimento importante. Então, assim, é muito importante isso que vocês falaram. E vamos seguir para o próximo ponto, que eu separei aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta a respeito disso, pessoal, podem deixar aí, tá certo? Só com relação ainda ao tabagismo, é uma coisa bem rápida. Muita gente fala, mas eu fumei a vida inteira, fumo há 40 anos e agora não tem mais o que fazer. Não, tem que fazer sim. Por mais que você tenha fumado muito tempo, sua função pulmonar não seja como é do não tabagista, por exemplo, se você ficar uma semana, 2 semanas, um mês sem fumar, já ajuda muito. Sua função pulmonar já melhora um pouco, entendeu? A produção de secreção já melhora um pouco. Então, o que você conseguir deixar de fumar já é uma ajuda. Acontece que às vezes tem paciente que chega fumando no dia da cirurgia. Ah, parou de fumar há quanto tempo? Não, 3 horas. Até pior, Isso, às vezes até pior parar muito cedo, porque faz uma hiperreatividade. O pulmão fica muito Isso, secretivo, né? isso. O ideal é parar. Isso, o ideal é como o Luiz Felipe disse, o ideal é parar 4 semanas. Se o paciente não para com tanta antecedência, o ideal é suspender só 24 horas antes, porque às vezes se ele suspende só uma semana, pode ter essa hiperreatividade e acabar ficando mais secretivo. Isso. Então, por isso que no pré-operatório é bem tardio para se suspender bem precocemente. Joia. Uma pergunta. Com 24 horas. A anestesia, ela deixa algum... O paciente acorda com mal-estar, tonto, né? Com, sei lá, zumbido, vomitando. A anestesia, ela deixa o paciente assim. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que ainda está passando anestesia. Como é após o paciente ser anestesiado, quando ele acorda? O que é que esse paciente vai experienciar? Ele vai lembrar da sala de cirurgia? Como é que é esse processo? Onde é que ele fica depois que ele acorda? Por quanto tempo ele fica? Como é esse processo aí depois do procedimento? Pronto. Primeiro depende na avaliação pré-anestésica, a gente vai julgar se ele vai precisar ir para, por exemplo, para UTI ou para recuperação da anestesia dentro do centro cirúrgico, tá bom? Isso aí não vai ser definido pelo porte cirúrgico. A cirurgia bariátrica em si não indica pós-operatório em UTI. O que vai indicar um pós-operatório em UTI é uma comorbidade do paciente grave, ou uma doença pulmonar, ou uma doença renal, ou uma doença cardíaca, por exemplo, grave, que indique UTI, tá? Ou se tiver alguma complicação intraoperatória que também leva a uma indicação de UTI, que é bem incomum de acontecer. Mas colocando assim a maioria dos casos que não precisam ir para a UTI, o paciente, quando ele começa a despertar, ele ainda está numa fase de amnésia. Então, nessa fase, é onde a gente tira o tubo do paciente, o paciente desperta, e a gente leva ele para uma sala de recuperação de anestesia. E como eu disse, apesar dele estar ainda acordado, em geral, ele ainda está numa fase amnésica, ele não vai recordar desses primeiros passos, que ele é levado para a sala de recuperação da anestesia. Porque o paciente tem que entender que a droga anestésica ela ainda continua circulando no organismo dele por algumas horas. Por isso que eu sempre digo para o paciente que até 24 horas após a anestesia, ele ainda pode estar sob efeito anestésico. Então eu sempre brinco com o paciente, nas próximas 24 horas não dirija, não case, não separe e nem assine cheque. Porque sua consciência pode estar alterada ainda por efeito das anestesias por até 24 horas. Mas o paciente não vai chegar a ficar sonolento por 24 horas. Em geral, como eu disse, ele sai da sala de cirurgia ainda sonolento, vai para essa sala de recuperação da anestesia para metabolizar mais droga até ele ficar com a consciência adequada, onde ele possa se alimentar e possa ir para o quarto, que vai levar em torno de 1 hora e meia na recuperação da anestesia, pós o término do procedimento, para ele ir para o quarto. Em relação ao que o paciente vai sentir, sempre eu explico para o paciente, muitas drogas anestésicas têm como efeito colateral náusea e vômito pós-operatório. A gente tenta minimizar isso ao máximo usando várias classes de drogas diferentes para tentar diminuir o risco dele ter enjoo ou vontade de vomitar depois da cirurgia. Mas acaba sendo um risco inerente do procedimento, porque a cirurgia por vídeo laparoscópica também aumenta o risco disso, tá? Por exemplo, paciente do sexo feminino também é um fator de risco para aumentar o risco de náusea e vômito pós-operatório, mas como eu disse, a gente tenta minimizar isso
evitando o uso de um gás anestésico que aumenta o risco, a gente prefere usar Propofol, tá? Então a gente usa mais de uma classe de remédio que evita enjoo durante a cirurgia para tentar minimizar isso, tá? Então esse é um, mas acaba acontecendo num certo número de pacientes pós-operatório ter náusea e vômito, tá bom? Outra coisa que o paciente pode sentir, que é o sintoma mais prevalente, é dor, tá? Porque toda cirurgia videolaparoscópica é um estímulo de dor relativamente grande, que a gente faz medicação também para tentar controlar, mas é o sintoma mais comum no pós-operatório é ter um pouco de dor. Essa dor é principalmente nas primeiras horas, porque, como eu expliquei anteriormente, na cirurgia videolaparoscópica é necessário injetar um gás, que é gás carbônico, dentro do abdômen do paciente, para o abdômen crescer como se fosse uma bexiga, para ele ver melhor dentro da barriga do paciente e poder operar. No final da cirurgia, a gente aspira esse gás ao máximo, mas ainda fica um resquício desse gás, que causa um desconforto, como se fosse parecido, como eu falo para a mulher, como uma cólica menstrual na mulher. No homem não tem como eu fazer uma comparação, mas tem um pouco de dor, que dura 6 a 8 horas essa dor maior, por causa desse gás que ficou dentro da barriga. Depois disso, a dor é mínima, porque é das incisões cirúrgicas que são muito pequenas. Em terceiro lugar, que são os 3 principais sintomas pós-operatórios, é dor no primeiro, náusea e vômito em segundo, e o terceiro é tremor, tá? Esse tremor é feito porque o paciente tende a fazer hipotermia no pós-operatório. A gente também lança a mão de algumas estratégias para tentar evitar isso ao máximo, que a gente usa soro aquecido, a gente usa um soro um pouquinho mais quente para tentar minimizar esse risco de hipotermia. A gente usa manta térmica, que é um dispositivo que fica aquecendo o paciente no intraoperatório, mas também é um risco inerente ao procedimento dele ter tremor. Mas todos esses sintomas são sintomas com curta duração, que a gente sempre está atento a eles e faz de tudo para minimizar ao máximo o risco de qualquer um deles acontecer. E sempre eu gosto de esclarecer bem o paciente que sempre tem o risco de acontecê-los. Nunca o risco vai ser zero, mas o paciente só de estar ciente que tem esse risco, ele fica muito mais confortável se acontecer com ele qualquer problema, né, no pós-operatório. Joia. Leonardo, quer adicionar alguma coisa a respeito? Luan também botou descendo aí, já falou tudo que tinha que falar. Foi, falou. Ele já foi, a fala dele já foi bem completa. Resumidamente, é isso que acontece. A resposta é muito individual, certo? Então, por mais que a gente faça várias classes de medicações para evitar que você não tenha náusea, que você não vomite, que você não tenha dor, a resposta é totalmente individual. Às vezes eu faço a mesma medicação para a pessoa, ela não vai ter dor nenhuma, náusea nenhuma. Outra pessoa pode ficar com um pouco de náusea, um pouco de dor. Essa dor que nas primeiras horas vai passar, como o Luan falou, entendeu? Então, é totalmente individual. Não tem como a gente prever, claro. Tem pacientes que já têm o histórico. Toda cirurgia que eu faço, eu acordo vomitando. Já vomitei tantas vezes. Se eu tomar tal medicação, eu vomito. Então, esse paciente é bem mais propenso a ter essa intercorrência. Então, isso também faz até a importância que a gente falou um tempo atrás da história, de falar com o paciente antes da cirurgia, saber como é o passado dele. Isso é importante, que a gente consegue identificar quem tem mais ou menos risco de ter determinada intercorrência. Mesmo assim, pode acontecer com qualquer um. E isso tem que ser bem explicado, tem que falar, pode acontecer. E nós fazemos várias classes de medicações para evitar isso. E, caso ocorra, temos outras formas também de remediar. Fazemos outras medicações para que o paciente volte à normalidade. Isso sendo bem explicado, conversado bem com o paciente, ele vai entender que pode acontecer isso, é da cirurgia. Qualquer procedimento cirúrgico, anestésico, pode gerar isso. Pode ser de uma cirurgia cardíaca ou de uma cirurgia na mão, por exemplo. Não importa a cirurgia, qualquer cirurgia pode ter intercorrência. Tanto do ato cirúrgico como do ato anestésico. Então é bem importante que os pacientes saibam disso e que a gente faz de tudo para diminuir o risco de que ocorram essas intercorrências. Beleza. E de fato, no pós-operatório, esses sintomas, esses efeitos da anestesia que acontecem, como o Luan e Leonardo falaram, a gente vê realmente nas primeiras horas do pós-operatório. Por exemplo, após 10 horas do pós-operatório, que normalmente o paciente, na rotina aqui da maioria dos cirurgiões aqui de Natal,
O paciente ele fica 2 dias internado no hospital, 2 dias de pós-operatório. Por exemplo, opera hoje de manhã, então ele vai de alta depois de amanhã, pela manhã, né, normalmente. Isso tudo, entre os pontos que a gente avalia para dar alta desse paciente, é basicamente a aceitação da dieta, ou se esse paciente persiste com algum sintoma que pode acontecer, e a gente deixa essas medicações, tanto no pós-operatório imediato, aquelas primeiras horas, primeira 24 horas, né? Que basicamente o anestesista maneja muito, ele já deixa o paciente preparado ali para medicado, para caso venha apresentar esses sintomas, assim como no segundo dia pós-operatório, que basicamente somos nós, cirurgiões, que avaliamos o paciente. É muito comum o paciente sair, alguns pacientes, né, com uma mangueirinha assim pelas costas. O que é isso? Essa mangueirinha que fica aqui há algum tempo. É muito comum colocar? O que é essa, como se fosse uma mangueirinha nas costas? Para quê? Vocês se colocam, os anestesistas que colocam isso às vezes em alguns pacientes. O que seria isso? Muitas vezes tem, como a gente já falou, além da anestesia geral, existem diversas técnicas anestésicas. Uma delas é a anestesia peridural. Nessa anestesia, a gente coloca uma medicação, a gente vai falando em resumo, na coluna do paciente, num determinado espaço, e coloca um anestésico naquele local. E após fazer isso, a gente pode passar um catetezinho, que é um objeto que a gente coloca no espaço que a gente peridural, que é um espaço que fica na coluna, e através desse cateter a gente pode fazer medicações, tanto durante a cirurgia como após a cirurgia. Então, essa um artifício muito importante para o controle da dor, tanto no intraoperatório como no pós-operatório. Alguns pacientes no pós-operatório terão uma dor mínima. Com as medicações que a gente já faz no ato cirúrgico, que garante já uma analgesia, uma ausência de dor, digamos assim, durante as primeiras horas, como o Luiz Felipe falou, e com a prescrição que é feita em conjunto com a cirurgia, que a cirurgia faz a prescrição também para as outras 24, 48 horas, geralmente isso consegue controlar bem a dor do paciente. Alguns pacientes não, alguns pacientes demandam outras estratégias, e essa é uma estratégia que pode ser usada. A gente fazer medicação, um anestésico local, diretamente na coluna do paciente, no espaço determinado, para que alivie essa dor. Depois de um certo tempo, alivie, claro, tudo isso tem que ser bem calculado, não pode ser qualquer dose, não pode ser qualquer pessoa que possa fazer, o paciente não vai para casa com esse catéter. Existe uma série de cuidados, mas essa é mais uma alternativa para aliviar a dor do paciente, caso ela venha a ocorrer. Isso, só para esclarecer, assim, em geral, esse catéter peridural a gente não usa de rotina nas cirurgias bariátricas, porque, como eu disse, a dor mais intensa são nas primeiras horas. Esse catéter a gente usa principalmente para cirurgias que a gente fala aberta, que se faz um corte grande na barriga, que essas cirurgias vão ter uma dor importante pós-operatório por vários dias. Tá? Então aí é bem importante se ter um catéter peridural para controle da dor. Mas em geral na bariátrica não é necessário se colocar catéter peridural. A gente às vezes faz uma dose inicial peridural, que ajuda no intraoperatório nas primeiras até 24 horas, mas geralmente não se deixa nenhum catéter. Tá bom? Só a gente realmente costuma deixar esse catéter, mas em cirurgias abertas, que foi feito um corte muito grande na barriga. Uma pergunta também é a sondagem para a urina, né? A sondagem vesical. É uma coisa que ela é feita de rotina? Como é que é? Qual o critério que costumamos utilizar aí para sondar o paciente? Porque a gente vê alguns serviços, alguns pacientes que fazem cirurgia bariátrica em alguns hospitais, alguns serviços, eles são sondados, enquanto que outros serviços não. Isso, como é que é para determinar se o paciente é sondado ou não? E muitas vezes essa sonda fica com o paciente, né? Fica com o paciente no primeiro dia, é retirado já com o paciente consciente. O que é que determina o uso dessa sonda de urina, sonda vesical de demora? Tá, eu já adianto que na nossa equipe não é costume, não é habitual se passar sonda vesical de demora nos pacientes de cirurgia bariátrica. O principal critério que a gente usa na parte anestésica de passar sonda vesical de demora é a duração da cirurgia. A gente entra como critério uma cirurgia que tem uma duração prevista mínima de 2 horas para passar a sonda vesical de demora. Por quê? Porque no intraoperatório o paciente produz urina. E aí, com uma longa duração, essa urina pode distender a bexiga do paciente e causar o que a gente chama de bexigoma. E isso
pode ser um fator complicador na cirurgia, porque às vezes pode ser um fator que leva ao aumento de pressão do paciente, leva a dor, e aí pode atrapalhar a cirurgia. Então, a indicação anestésica de passar sonda vesical de demora é principalmente essa de cirurgias prolongadas maiores que 2 horas, que na bariátrica em geral não acontece, tá? Porque o outro uso da sonda vesical de demora é para controle de quantidade de líquido no corpo do paciente, quanto a gente dá de volume, né, de soro, e quanto ele perde por sangramento, pelo xixi. Mas, devido a ser uma cirurgia por vídeo, esse controle de quantidade de xixi não é um parâmetro fidedigno para a gente dar anestesia de controle de quanto soro eu vou fazer. Então, não é nesse sentido que se passa a sonda, é mais para prevenir ele de fazer um bexigoma. Então, de rotina não é usado. E quando é usado, em geral, a gente tira ainda em sala de cirurgia com o paciente geralmente ainda ou anestesiado ou ainda sonolento. A gente não manda ele para o quarto com essa sonda se por acaso tiver sido passada. Como o Luan falou, no caso nosso, o tema de hoje, nós não usamos de rotina a não ser que haja algum outro motivo. O paciente que tem uma dificuldade já de urinar, ou ele já tem uma doença renal crônica, dependendo do estágio. Em algumas situações a gente pode pensar ou não em usar, mas de rotina nós não usamos. Existem outras cirurgias que a gente pode usar. Claro, tem o tempo, como o Luan falou, 2, 3, 4 horas de cirurgia, o paciente vai continuar produzindo urina. Se ele acumular aquela urina e não desprezar aquela urina, não liberar, ele vai sentir muita dor. Tanto no intraoperatório como no pós. Então é importante que essa sonda seja passada. E às vezes até ajuda o próprio ato cirúrgico, que tem determinadas cirurgias que é importante você saber se o paciente está urinando ou não. Para saber se a via urinária dele está toda intacta, se não ocorreu nenhuma lesão na via urinária. Então, às vezes, é importante que você saiba se o paciente está urinando ou não. Isso aí vai guiar o que você acabou de fazer no procedimento. Se você acabou tendo alguma intercorrência na via urinária do paciente ou não. Isso em alguns outros tipos de cirurgia, que não é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica não necessita, ou seja, não é mandatório, não é obrigado que todo paciente tem que passar a sonda vesical. Ok. Uma coisa que perguntam muito, uma dúvida muito comum, a anestesia ela dá alergia? É comum dar a alergia, né? Da reação alérgica, reação anafilática. É muito comum isso acontecer? E se acontece, o que é feito, como se comporta, né? Para a gente tranquilizar os pacientes sobre a anafilaxia e essas reações que podem acontecer no intraoperatório. De reação só seria essa ou existem outras reações que podem acontecer na cirurgia, no ato anestésico, vamos dizer assim? Pronto. Em relação a isso, muitas vezes a paciente, eu fiz na cirurgia e tive uma reação alérgica. Acordei manchado, acordei com o olho inchado, alguma coisa assim. Muitas vezes é alergia a uma medicação que ele já tomou alguma vez na vida. Por exemplo, eu alergia uma dipirona, que ele era alérgico quando era criança e esqueceu de avisar na hora, avisar, não tenho alergia a nada, e tomou novamente. Ou às vezes ele não sabia que era alérgico e descobriu na hora uma determinada medicação que ele nunca usou na vida, um determinado antibiótico, por exemplo. Ele nunca usou na vida, é feito um antibiótico para que evite que ele tenha uma infecção. É importante que seja feito antibiótico para todo mundo. Mas ele pode desenvolver uma alergia, por exemplo, a esse tipo de medicação que ele não sabia que tinha. Então isso pode ocorrer. Com relação à reação das drogas anestésicas, nem todo paciente, como eu já falei, responde da mesma forma às medicações. Tem determinado paciente que você vai fazer uma dose X de uma medicação, ele vai reagir, não vai alterar em nada, pressão, frequência cardíaca, absolutamente nada. Alguns pacientes vai ter uma hipotensão, vai ter uma taquicardia, pode ter uma reação anafilática grande devido ao tipo de medicação que foi usado. Às vezes ao tipo de anestesia, dependendo da raquianestesia, peridural. Tem pacientes que são, digamos assim, de uma forma mais leiga, mais sensíveis às medicações, eles podem ter uma hipotensão bem mais importante do que outros, mas isso, às vezes, não tem como prever. Às vezes acontece na hora que você, na hora, vê, opa, esse paciente, a pressão caiu muito, opa, esse paciente está ficando com manchas no corpo. Na hora a gente consegue identificar e tratar, que nós temos várias medicações também para tratar. O importante é ver a intercorrência e tratar. Acontecendo isso, na maioria das vezes vai dar tudo certo.
deixando bem claro, não é toda cirurgia que vai acontecer isso. São poucos casos que o paciente vai receber uma determinada medicação, ele vai ter um choque anafilático porque ele tomou determinada medicação. Isso não é o comum, mas acontece. Acontece, tem uma determinada estatística para isso vai acontecer, entendeu? Então, é esperado que em alguns casos aconteça. Qual é a nossa função? Estar sempre atento a isso, para que, se aconteça, a gente possa intervir da maneira mais rápida e eficaz. Tá. Só complementando, o Léo explicou bem a parte da reação alérgica, da conduta que a gente tem, e realmente é mais um dos fatores importantes na avaliação pré-anestésica do paciente na consulta, para minimizar qualquer risco disso acontecer. Mas eu queria só adicionar que muita gente confunde efeito colateral de um remédio com alergia. Tá? Então, a alergia realmente é uma reação patológica, né? De aparecer mancha na pele, coceira, fechar a garganta. Mas existe uma coisa que é muito comum também de acontecer, é efeito colateral de alguma droga. Por exemplo, algumas medicações que a gente usa para dor, um efeito colateral comum dela é coceira no corpo. E isso não é alergia, é um efeito da droga que ela pode causar coceira. Tá? Do mesmo jeito que pode causar enjoo, ela pode causar coceira. E aí, eu sempre falo, às vezes, até para um paciente, o remédio que às vezes está causando a coceira é o remédio que está tirando sua dor. Então, às vezes, se o paciente está se queixando da coceira e a gente for reverter o efeito do remédio que causou coceira, pode ser que aumente a dor do paciente. E às vezes, eu até falo para o paciente, você prefere estar com essa coceira ou sentir um pouco mais de dor, tá? Por exemplo, é muito comum também as pessoas associarem alergia à dipirona com hipotensão. Eu tomo dipirona, minha pressão cai, eu tenho alergia. Não, isso não é alergia, isso é um efeito adverso. Às vezes, quando você está com dor, sua pressão tende a estar alta por liberação de alguns mediadores que sobem a pressão, e quando você tira a dor, a pressão pode cair. Outra medicação comum também acontecer isso é a metoclopramida, o Proazil, que tem um efeito que chama reação extrapiramidal, que o paciente às vezes sente uma angústia, um mal-estar, que também não é reação alérgica, é um efeito colateral da droga, principalmente se for administrado rápido no paciente, e o paciente às vezes associa como alergia. Tá? Então, tem que saber diferenciar alergia de reação adversa e efeito colateral. Joia. Existe algumas condutas, né, algumas ações que o paciente pode tomar antes da cirurgia, né, para reduzir esses riscos. Né? Jordânio, um seguidor nosso aí, um colega, um amigo nosso, ele perguntou qual a importância do educador físico no pré e pós-operatório, algo assim. E a importância do fisioterapeuta aí nesse preparo, né? Como o Luan falou, o anestesista, ele é o maquinista, vamos dizer assim, de um trem que ele pega esse trem em movimento e tem que manter ele no trilho, de maneira que a viagem seja tranquila. Existem alguns pacientes que são trens com, vamos dizer assim, um motor mais potente e outros que têm um motor mais fragilizado. Então, esse cuidado antes da cirurgia que a gente faz, com fisioterapia, exercícios fisioterápicos, a avaliação pré-operatória, propriamente dita, atividade física, a importância da perda de peso antes da cirurgia, é justamente para minimizar principalmente essas repercussões negativas que podem acontecer, principalmente cardiovasculares, né? Eventos cardiovasculares que podem acontecer, eventos pulmonares, facilitar aí a ventilação do paciente, a troca gasosa, que é muito importante. Vocês gostariam de deixar algum ponto importante? Eu acho que fomos basicamente os principais pontos, vocês falaram muito bem, tiraram basicamente as principais dúvidas, mas tem alguma coisa que vocês acham importante comentar, que a gente não comentou? Quem tiver alguma pergunta a respeito desse tema, pode deixar aí também que a gente responde. Tá. Eu anotei aqui algumas perguntas que fizeram, você chegou a anotar, Luiz Felipe? Eu não sei se você vai... Pode falar, pode falar. Tá, então só complementando assim o que Dânio falou, né, realmente o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele tem que entender que a cirurgia bariátrica é apenas um passo no tratamento da obesidade, né? Então, o educador físico tem uma importância tanto no pré-operatório, principalmente como o Luiz Felipe disse, no status que a gente fala, no estado físico do paciente, porque um dos principais parâmetros que a gente avalia de risco cirúrgico é qual atividade o paciente consegue fazer. Ele consegue subir escada, ele consegue praticar uma atividade física,
ele consegue correr uma maratona, isso é um dos principais parâmetros que a gente usa se ele vai ter risco de alguma complicação ou não, tá? E no pós-operatório nem se fala da importância do educador físico para ajudar na perda de peso sem perda de massa magra, que é um risco grande do paciente bariátrico, ele perder massa magra, mas, enfim, isso não é o foco aqui, era mais falar da anestesia, né? Aí, outra pergunta que fez foi Péricles que fez essa pergunta, perguntando se o paciente que usa Ozempic, né, que é uma medicação que está em moda, é uma medicação que foi feita para tratar diabetes, mas acaba causando uma perda de apetite, perda de peso importante, se o paciente pode operar. Pode, não tem nenhuma contraindicação, a única coisa que a gente orienta, porque o paciente usuário de Ozempic, ele tem um retardo do esvaziamento gástrico importante, e isso aumenta o risco de que a gente chama de broncoaspiração durante a intubação, que é tipo ele vomitar quando dorme e esse vômito ir para o estômago. Então, geralmente, nesses pacientes, a gente vai orientar a suspender essa medicação por 7 dias e, em geral, vai ser mais criterioso com jejum, porque muitas vezes na consulta a gente orienta uns jejuns mais curtos. Dependendo da droga, a gente orienta um jejum de 6 horas, dependendo do tipo de medicação. Já no paciente usuário de Ozempic, a gente vai ser mais conservador no tempo de jejum, tá? Outra pessoa que agora perguntou de novo, já tinha perguntado, eu já tinha anotado, Amanda, que eu ia te responder, em relação ao paciente que já teve trombose, se ele poderia ou não ser operado, tá? Como eu disse, como o Léo foi quem falou mais sobre a avaliação pré-anestésica, é na avaliação pré-anestésica que a gente avalia qualquer comorbidade que o paciente tenha. A trombose em si, que o paciente teve, não é uma contraindicação absoluta para a cirurgia. O paciente pode ser operado. Mas o que a gente vai avaliar é se esse paciente ainda está... Quanto tempo tem essa trombose? Porque se for muito recente, vai ter que ser adiado a cirurgia, tá? Então, dependendo do tipo de trombose, de 3 a 6 meses vai ter que se aguardar para ser operado, tá? E se ele ainda está em uso de alguma medicação anticoagulante, que é para afinar o sangue, se ele está em uso, pois dependendo do tipo de medicação, essa medicação vai precisar ser suspensa para a cirurgia, tá? Tem drogas que são suspensas com 24 horas, 48, até 7 dias, dependendo da droga. Mas alguns pacientes também não podem ficar sem nenhuma medicação durante esse período. Então, algumas vezes, a gente vai lançar a mão de uma estratégia que se chama em ponte. A gente suspende a medicação do paciente, inicia outra medicação e suspende essa outra medicação 24 horas antes da cirurgia, para o paciente ser operado. E, devido a esse risco aumentado de trombose, a gente também vai tomar alguns cuidados extras. Existem uns dispositivos que se colocam na perna, que chama... que faz uma compressão da perna, da panturrilha. Então, a gente geralmente vai usar esse dispositivo nesses pacientes que têm risco aumentado, tá? Então, nesse paciente, a gente vai ficar mais atento em qualquer risco de complicação, tá bom? Luan, só um parênteses, ainda falando sobre trombose. Uma maneira que a gente pode atuar também, por exemplo, diminuir o risco de trombose pós-operatória é a deambulação precoce. O que é isso? O paciente conseguir andar o mais rápido possível após a cirurgia. Então, até nisso, várias medicações que nós fazemos influenciam nessa deambulação precoce. O fato do paciente ter ou não ter dor, ter náusea ou não ter náusea, ter alguma infecção ou não ter infecção, tudo isso vai influenciar em quanto antes ele vai conseguir andar. Quanto antes ele conseguir andar, a chance que ele venha a ter trombose é menor. Associando isso com as medicações que o Luan já falou, tem várias medicações, heparina, entre outros, que nós conseguimos fazer para evitar a chance de trombose. Tem meias pneumáticas que ficam comprimindo a perna do paciente para evitar a formação de trombos, entendeu? Então, tudo isso são maneiras que nós usamos para que diminua a formação de trombo. Se o paciente fizer a cirurgia e ficar 20 dias acamado sem andar para canto nenhum, a chance que ele venha fazer trombose é bem maior do que o paciente que no outro dia já começou a andar. Então, é só um pequeno parênteses para o paciente entender. Quando às vezes a gente, principalmente Luiz Felipe, que vai ficar passando os outros dias para o paciente, ele estimula, ande, sempre que puder ande, caminhe no corredor. Essa é uma das indicações. Tem outras, claro, outros benefícios da deambulação. Essa é apenas uma. Isso, a gente indica... Aí, pode falar. Não, pode falar, ia para a próxima pergunta aqui que fizeram. Não, basicamente a gente indica a deambulação muito precocemente, isso é muito benéfico, o uso das meias, né? As meias elásticas, o paciente ele passa o transoperatório com essas meias, pós-operatório também, e pacientes que têm histórico de trombose ou têm trombose,
se não foi contraindicada a cirurgia antes, a gente mantém realmente essas medicações, esses anticoagulantes, por um período mais prolongado no pós-operatório. Muitas vezes o paciente ele vai para casa com essas medicações, com esse anticoagulante injetável, enfim, e a gente mantém essa medicação. Então tem que ter todo esse cuidado, porque o risco de trombose às vezes supera, né? Você manter esse paciente sem a coagulação necessária. Então, tem todo esse cuidado. Mas é muito importante, principalmente o paciente, ele ali tem um controle, ele promover essa deambulação precoce. É importante também que os acompanhantes do paciente estejam, a gente sempre orienta os acompanhantes também para que estimulem o paciente a deambular. Muitas vezes o paciente ele fica sem muita motivação de deambulação tão precoce assim. Então, a gente estimula também através da ajuda dos próprios acompanhantes e da equipe de enfermagem e as nossas visitas a esse paciente. Tem outra pergunta, né, Luan? Aí? Tem mais ainda, viu? Você não anotou nada, né? Disse que ia anotar para o final e não anotou, né? Elaine, aqui, a gente já esclareceu muito sobre isso, mas só para concluir, Elaine citou que tinha muito medo da anestesia geral, né? Aí só para deixar claro, assim como a gente já falou, assim, a anestesia geral em si, o risco é bem minimizado pela tecnologia que a gente tem hoje, pela competência, capacitação técnica que o anestesista tem aqui da equipe do Luiz Felipe. Inclusive aqui, eu vi que está aqui na live também Vitor Benjamin, que também ajuda, também faz parte da equipe de anestesia. Enfim, então a anestesia geral, como eu disse, a gente é o maquinista do trem que está sendo consertado pelo cirurgião. Então, fique tranquila que é super seguro, a gente usa de tudo, de toda a tecnologia disponível para minimizar qualquer risco de complicação, tá? Então, pessoal, acho que temos 1 hora aí. Eu acho que foi ótimo. Muito proveitoso. Eu agradeço primeiramente as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para aprender um pouquinho aqui. Espero que tenha ajudado essas informações. Agradeço a Luan e Leonardo, meus colegas aí, amigos, que dedicaram também o seu tempo para tirar essas dúvidas que são muito pertinentes e são dúvidas que ajudam muitas pessoas, muitas vezes, a decidir a fazer a cirurgia bariátrica, que é uma opção de tratamento muito eficaz, na verdade, a mais eficaz para o tratamento da obesidade e doenças relacionadas, né? Então, é muito importante essa informação e agradeço a vocês aí pela participação e a todos que estão assistindo, tá? Queria agradecer também o convite, viu, Luiz Felipe, para participar, para tentar ajudar aí, tirar a dúvida de todo mundo. Agradeço aí a presença dos amigos, dos familiares, tá bom? Agradeço a presença aí dos cirurgiões que eu trabalho, Igor, Leonardo, Nayara, Diego Cruz, que também participaram aí da live. Obrigado a todos. Vitor aí, que eu vi que ele voltou agora para a live. Benjamin, que também é anestesista da equipe. Obrigado pela presença, tá bom? E a todo mundo que ficou até o final aí para tentar se esclarecer mais sobre o assunto. Gostaria de agradecer a todos, a Luiz Felipe, que além de colega de profissão, é um grande amigo. Então, para mim, é um prazer estar aqui. Quantas vezes precisar, estaremos aqui. E deixar a última mensagem a todos, hoje em dia, a anestesia é um procedimento muito mais seguro, entendeu? Por mais que todos tenham, todo mundo, qualquer pessoa tem receio a ir para qualquer cirurgia, mas saibam que é um ato muito mais seguro do que era muitos anos, entendeu? E nós fazemos de tudo para que isso saia da melhor forma possível. A cirurgia bariátrica veio para revolucionar o tratamento da obesidade, coisa que há muitos anos não existia isso. Então, quantos pacientes morreram com hipertensão descontrolada, com diabetes controlada, e entre outras coisas, porque simplesmente não conseguiam diminuir o peso por diversos motivos. Então, hoje em dia, essa cirurgia veio para mudar a vida de muita gente que já fez. Só elas sabem o quanto mudou a qualidade de vida delas, entendeu? E o fato de fazer ou não a cirurgia é indicação cirúrgica, e se você não tem um risco tão alto anestésico para fazer cirurgia ou não. Não pode ser apenas um medo da anestesia. Enquanto a isso, podem ficar tranquilos que nós faremos o melhor possível para que tudo saia bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por terem permanecido, aos que estão e aos que assistiram também. E espero que vocês repasse essa informação para as pessoas que necessitam de uma avaliação para o tratamento da obesidade. A cirurgia bariátrica, como mais uma vez dizendo, é um procedimento muito seguro. Hoje o seu risco é muito comparável a uma cirurgia de colestectomia, retirada da vesícula
por videolaparoscopia, muito por causa do avanço da anestesia e da segurança nesse procedimento. Então, repassem essa informação para as pessoas que vocês acham que precisam de tratamento da obesidade e para você que está decidindo fazer, para você saber que é um procedimento realmente muito seguro e eficaz no tratamento da obesidade. Agradeço, muito obrigado por assistirem e até a próxima, pessoal. Muito obrigado.